Durante várias vezes, a gente aqui no Flow News, veículos de mídia também, outros, né? Tinha discussão. Aconteceu um determinado fato. É um fato isolado ou não? E essa narrativa do fato isolado, muitas vezes ganhava corpo. Não, é um fato isolado, é uma pessoa que está fazendo isso por conta e risco dela. Dessa vez, a gente está falando do alto escalão do governo Bolsonaro. Foram 37 nomes indiciados. Então, o argumento do fato isolado, esse cai por terra. Né? A história vai nos mostrar, com o passar dos anos, quem são de fato os responsáveis, os principais responsáveis, quais argumentos se sustentam ou não. Tudo que a gente falar aqui, a história pode nos contradizer rapidamente, mas o argumento do fato isolado, esse eu acho que a gente, sem risco de errar, já pode falar que esse não vale mais, Rafa. Bom, o ex-presidente Bolsonaro está sendo indiciado por 3 crimes, são 3 crimes diferentes atribuídos a Jair Bolsonaro, que foi ouvido e atacou o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, notadamente, a respeito dos indiciamentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas dos indiciados, professor, 7 são generais das Forças Armadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de o país ir até o fim, garantindo a presunção de inocência, o amplo direito à defesa de todos eles, mas ir até o fim nessa história, porque a gente sempre ouve dizer, olha, é bom não mexer com o general tal, porque as Forças Armadas podem ficar assim, é bom não fazer isso porque pode ter determinada reação. Sim. Foi mais ou menos a tese que prevaleceu, claro, guardada a forma e particularidades no período, foi mais ou menos a tese que prevaleceu para a aprovação da lei da anistia, não é? Olha, deixa o que aconteceu para lá, vamos tocar daqui para frente, um país, e deu no que deu, né? A gente ficou com essa história mal resolvida. O senhor avalia com que importância a possibilidade de a gente ir até o fim e, de fato, dar uma resposta às pessoas? Olha, não existem provas contra eles ou, de fato, eles conspiraram e vão pegar uma cana, vão ser punidos por isso. Então, vamos lá. Acho que a questão fundamental, Rafa, é pensar o seguinte, justiça não é vingança. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que quando você trata os fatos no calor da hora é uma coisa. O professor Daniel Arão, que tem um conhecimento histórico enciclopédico, não é? O professor, ele tem um distanciamento porque ele estuda um objeto que já se deu. A gente costuma, né, o sociólogo, o cientista político e o jornalista trabalha com o fato no calor da hora. E, obviamente, com todas as possibilidades de subjetivamente se equivocar. Mas, pelo que a gente tem até o momento, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, a justiça tem que seguir o seu rito. Não é vingança. A vingança é outra coisa. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais lincham no mundo, porque muitas vezes a população não leva em conta a credibilidade da justiça e acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Não é isso que se espera em hipótese em alguma. Então, você tem 2 pressupostos fundamentais. De um lado, o pressuposto republicano e do outro lado, o pressuposto democrático. Nesse caso, Rafa, chegar ao fim seria a conjugação daquilo que é o pressuposto de cada um dessas 2 vertentes. Numa república, todos são iguais perante a lei. Você fala e você faz e você é responsável por aquilo que você falou e por aquilo que você fez. De maneira muito simples, a lei coloca todos num patamar de igualdade. Todos são iguais em direitos e deveres. Segundo aspecto, a democracia. A democracia, ela existe essencialmente para que os conflitos sejam resolvidos a partir do diálogo, a partir das instituições e dentro de regras e da lei. Então, quando você transforma o adversário político em inimigo, eu sempre insisti nessa discussão. Na política, você tem adversário. Vocês imaginavam, vocês dois, que um dia Alckmin seria vice do Lula? Eu não. Pois é. Então, foram adversários ferrenhos. Adversários inimigo. No ambiente bélico, na guerra, no conflito, você elimina. Então você perceba que existe um ethos institucional voltado para eliminar 3 que não são adversários, são considerados inimigos. Então, Rafa, a questão é seguir os trâmites da justiça até o final para mostrar individualmente o que cabe a cada um, cada um tem a sua parcela, e o que eu ia colocar quando você estava falando era a questão do encadeamento. O ministro Alexandre de Moraes foi criticado quando deu um depoimento, logo depois ele falou daquele ataque ao Supremo Tribunal Federal em que o agressor se explodiu.
Né? Ele disse, não, isso não é isolado, isso vem do gabinete do ódio, isso está no 8 de janeiro e isso está desembocando aqui. Ou seja, existe de certa forma um mosaico que está sendo configurado a partir das investigações. E uma coisa que é muito clara, que não basta você olhar de forma muito tranquila todos os depoimentos dados por Bolsonaro ou pela sua família que mostram o desapreço à democracia e às instituições. Isso está claro. Eu faço duas meia-culpas, porque uma vez me perguntaram se a fala do filho do Bolsonaro, que bastava um cabo, um jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal, eu falei, não, isso não traz risco à democracia. Naquele momento eu não imaginava a trama sendo urdida nessa forma. Mas é o que a gente falou da história, né, da professor? História. Pois é, naquele momento eu não imaginava. E a outra é que ninguém imaginava que Jair Bolsonaro seria vitorioso em 2018. E é isso que eu errei numa e na outra análise, porque ele foi eleito e havia, sim, no DNA, um sentimento de ruptura institucional descaracterizando o Estado Democrático de Direito. E aí eu finalizo essa sua pergunta dizendo o seguinte, nós temos aqui duas dimensões. Uma é a jurídica e a outra é a política. O indiciamento do Bolsonaro, politicamente, já está abrindo na direita a pergunta assim, quem agora vai de fato herdar esse espólio político eleitoral? Quem se credencia para assumir o espaço que foi conquistado com base no carisma e no populismo autocrático na figura do Bolsonaro? Então, essa é a dimensão política. A dimensão jurídica vai correr com a lógica jurídica que não deve ser confundida com a lógica política, embora muitas vezes elas se coadunem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.